O Supremo Tribunal Federal decidiu que o novo texto da Lei de Improbidade Administrativa, com as alterações inseridas pela Lei 14.230, não pode ser aplicado a casos não intencionais, ou seja, aqueles considerados culposos, nos quais houve condenações definitivas em processos em fase de execução das penas. O tribunal também entendeu que o novo regime prescricional previsto na lei não é retroativo e que os prazos passam a contar a partir do dia 26 de outubro de 2021, data da publicação da norma. Nós vamos até Brasília falar com a Camila Andrade, ela acompanhou esse julgamento. É mais ou menos assim, Camila, vê se eu tô certo. O sujeito cometeu lá a infração, mas se ele falar que foi sem querer, tá valendo, é isso? Exatamente isso, Mark. Essa alteração, a gente deve se lembrar, foi feita pelo Congresso Nacional em outubro do ano passado. Ele tornou, então, mais branda a pena para quem comete esse tipo de ilícito, né? É um ilícito que é respondido ali no âmbito civil e não criminal. Então, servidores públicos, agentes políticos que eventualmente causem, por exemplo, danos aos cofres públicos, eles são obrigados a fazer essa devolução, tem uma penalidade ali, inclusive multas que são aplicadas. Mas o que o Congresso decidiu era que, para que essa penalidade fosse aplicada, fosse necessária a comprovação do dolo, ou seja, que ficasse comprovado ao longo do processo que esse agente público, que esse servidor, ele agiu com má fé. Então, se por um acaso foi uma negligência na execução do serviço, aí ele não poderia ser condenado por esse tipo de ilícito. O caso que o Supremo Tribunal Federal estava analisando era um caso em específico de uma procuradora do INSS que teria sido condenada a devolver, então, aos cofres públicos um prejuízo que ela causou, mas a justificativa dela era justamente essa, que foi uma negligência ali na execução do serviço, que não houve má fé, e aí, a partir da análise desse caso, que inclusive por unanimidade os ministros decidiram por arquivar, a decisão se estende para todos os outros casos, e tem muitos casos em análise em cada um dos ministérios públicos, das justiças de cada estado, também no próprio Supremo Tribunal Federal, muitos casos que envolvem políticos e políticos influentes, aqui no Distrito Federal, o próprio ex-governador do DF, também o próprio presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, se tem um caso de improbidade administrativa, então pode se beneficiar dessa alteração, era muito aguardado por conta disso e acompanhado de perto esse julgamento, e o entendimento, como você disse, dos ministros é que sim, essa mudança que foi feita pelo Congresso, ela pode ser aplicada de forma retroativa, ou seja, para casos que já haviam sido julgados, mas só para aqueles, Mark, que ainda estão em aberto, ou seja, que ainda cabem recursos. Aqueles que já transitaram em julgado, ou seja, que já foram completamente encerrados, não podem se beneficiar dessa alteração. Ainda assim, com essa decisão do STF, é claro que tem muitos políticos que vão se beneficiar. O próprio Eduardo Cunha, que, em tese, com base nessa decisão, se torna inelegível, já disse que ele é candidato sim, ponto final. Então a gente vai acompanhar agora os próximos passos, até porque também tem que existir essa questão do dolo, e isso é analisado caso a caso por cada um dos juízes. É isso, Camila, caso a caso. E a justiça brasileira, a gente sabe, às vezes, né, a capa do processo interfere no resultado. Vamos ver como é que isso vai se dar. Agora, eu conversei com vários especialistas em combate à corrupção, Camila. Todos lamentaram essa lei e trataram como um retrocesso no combate à corrupção no Brasil. A percepção aí em Brasília também é essa ou não? Exato, inclusive a gente tinha já a recomendação, né, o relatório que foi encaminhado pelo Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, pedindo que os ministros não aceitassem essa aplicação retroativa da mudança feita na lei pelo Congresso, justamente porque ele entendia que isso era um prejuízo, um retrocesso nesse combate à corrupção no país. Então há sim muita preocupação, como você disse, né? O fato de ter essa análise caso a caso preocupa, mas esse julgamento também era muito importante que acontecesse, porque o que a gente tinha até então era juízes julgando esses casos em separado, e com base nessa mudança feita lá no Congresso em outubro de 2021, muitas vezes isentando até mesmo políticos que não tinham como comprovar que não agiram ali simplesmente por má fé, né, que foi apenas uma negligência. Então estava em aberto, era preciso realmente um consenso para que esses juízes tivessem um parâmetro, mas ainda assim o fato deles terem considerado que é possível essa aplicação retroativa quando não há o dolo, acaba sendo um retrocesso à corrupção. Até porque, como é que a gente prova o dolo? Era justamente essa discussão que a gente fazia lá em outubro de 2021, quando da decisão dessa mudança, né?
Como que a gente vai conseguir comprovar que aquele agente público causou prejuízo aos cofres públicos porque quis? Porque é claro que a alegação dele vai ser que não foi intencional. E é muito difícil que a gente consiga provas que demonstrem que de fato ele agiu de má fé. Então, por isso, a gente está falando de um grande retrocesso ao combate à corrupção no país. Perfeito, Camila. Sabe que essa discussão do dolo, do dolo, como queiram, é histórica no direito. Tá aqui o Raul que vai falar daqui a pouco, sabe bem disso, porque é difícil você provar e aí cada tendência defende uma coisa, cada ramo do direito fala uma coisa. Às vezes o próprio direito entende o dolo diferentemente, dependendo da situação. No trânsito, por exemplo, tem o tal do dolo eventual, que dá um monte de polêmica. O cara bebeu, mas ele tava sem querer, mas ele bebeu, ele assumiu o risco. É complexo pra caramba, é filosófica a discussão. E eles estão se aproveitando disso para fortalecer a impunidade. Própria, né? Exatamente, é lamentável, enfim. Mas o Brasil tem tido alguns retrocessos, infelizmente, a mais um na lista. Camila, obrigado. Juízo no fim de semana em Brasília, hein? Pode deixar, Camila Juízo. Eu falei Camila, né? Camila. Eu falei Beatriz. Não, é o sobrenome dela, Camila Juízo. Camila Meu Juízo. nome é Camila e o meu sobrenome é Juízo. Eu é achei isso, que tinha né, falado Camila? Beatriz.